E sem mais demora, eu quero que os irmãos abram a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 14, a partir do verso... A partir do verso 22, é uma passagem muito conhecida de muitos de nós. É sobre essa passagem que eu queria partilhar com os irmãos nesta manhã. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, andando por cima das águas, e os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma? E gritaram com medo. E porém lhes falou logo Jesus, tende bom ânimo, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me que ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Os irmãos podem repetir juntamente comigo? Mas sentindo o vento forte, teve medo. Amém. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Amém? Que maravilhoso, não é? Nós aqui estamos diante de algo sobrenatural, um milagre. Alguém a andar por cima das águas. Olha que maravilhoso. É uma bênção, não é, irmãos? Eu não sei vocês, mas eu nunca andei sobre as águas. Mas aqui nós estamos a ver Pedro a andar por cima das águas. Diz a palavra do Senhor que já era tarde, não é? E de repente eles começaram a haver uma tempestade muito grande e eles já estavam ali açoitados pelas ondas e estavam todos ali meio que cheios de medo, não é? Quando nós estamos em um barco e começa uma tempestade, o que ficamos? Contentes? Ah, que tempestade maravilhosa. Não, ficamos preocupados, com medo. Irmãos, o que é certo, que diz a palavra que Pedro, quando viu aquilo, não é? E os discípulos todos aterrorizados disseram, é um fantasma. Realmente, de noite, tudo escuro, alguém andando sobre as águas. Eles até acreditavam que poderia existir fantasma, não é? Mas olha, não existe fantasma, viu, irmãos? Amém? Ok, todos concordamos. O que é certo é que Pedro, diante daquela visão, ele diz assim, olha, se não é um fantasma, então, Jesus diz, sou eu. Irmãos, para um judeu, ele conhecia muito bem essa expressão. O eu sou ou sou eu. E diz a palavra do Senhor que Pedro, diante daquela revelação que era Jesus que estava a andar sobre as águas, ele foi e disse com toda a ousadia que Pedro é uma bênção tinha. Senhor, se és tu mesmo e não um fantasma, manda que eu vá ter contigo. Irmãos, e diz a palavra do Senhor, nós lemos que Pedro, cheio de coragem, ele de repente começou a andar por cima das... Muito bem. Irmãos, ele está a andar sobre as águas, certo? E diz a Bíblia que eles andando sobre as águas e de repente aconteceu uma coisa. Aqui o texto diz que de repente ele viu que o vento era forte. E quando ele se apercebeu que o vento era forte, ele teve medo. E diz a palavra do Senhor que ele começou a afundar. Irmãos, aqui eu começo a pensar, interessante, alguém que de repente está cheio de coragem, cheio de fé, começa a desacreditar e começa a afundar. Será que alguma coisa mudou naquelas circunstâncias que eles estavam ali a viver? Será que, de repente, quando ele estava por cima das águas, o vento começou a ficar mais forte?
O vento mudou? O barco mudou? Os discípulos mudaram? Ou tudo era igual? A tempestade era a mesma, o barco era o mesmo, Pedro era o mesmo e Jesus era o mesmo. Amém, irmãos? Então, podemos concluir que tudo estava igual, a única coisa que mudou foi as circunstâncias. Aleluia. Irmãos, por que nós somos assim muitas das vezes? Num dia levantamos cheios de coragem, é hoje eu vou evangelizar aquela vizinha, é hoje que eu vou falar dela de Jesus, e acontece alguma coisa e de repente nós começamos a até duvidar que Deus existe. Porque nós, seres humanos, oscilamos tanto na nossa vida. Um dia estamos cheios de fé e no outro dia estamos cheios de medos, deprimidos, angustiados. E agora a doença da moda é ansiosos. Por quê? Por que nós oscilamos tanto na nossa vida? Irmãos, nós podemos concluir que Pedro estava a ter uma dúvida. Por que nós oscilamos tanto? O que mudou? Os irmãos já pararam para pensar que tudo estava da mesma maneira? A tempestade, o barco, como eu disse. Irmãos, uma pergunta. Pedro era pescador. Será que ele não sabia nadar? É assim, eu não sei nadar, mas também não sou pescadora. O irmão já está. Será que Pedro não sabia nadar? Será que mudou alguma coisa naquele cenário? Irmãos, é muito importante nós nos apercebermos porque que a vida, muitas das vezes, a nossa vida oscila tanto, o nosso sentimento, as nossas emoções. Se calhar é só eu que, meus sentimentos às vezes oscilam, as minhas emoções, os irmãos não. Glória a Deus por isso. Mas aqui nós vemos alguém que de repente está cheio de coragem, e no outro momento está cheio de medo. O que mudou? O que fez com que, às vezes nós, em determinados tempos e momentos, nós cremos, e em outros determinados tempos e momentos, nós não cremos. Por quê? O que muda? Por que nas nossas vidas acontece isso muitas vezes? Irmãos, quando eu olho para esta palavra, na minha mente fica claro. Mulher, as mulheres que estão aqui vão concordar comigo, que nós mulheres somos boas em imaginar coisas. Eu, por exemplo, eu sou capaz de fazer aqui um filme Hollywood na minha mente. Se calhar, Pedro, né? Eu começo a imaginar ali Pedro, a cena, o Pedro andando e a tempestade, aquele momento. Mas, irmãos, eles estavam a vir, todos os discípulos, incluindo Pedro, estavam a vir de um grande milagre que tinha acontecido antes desse acontecimento. Jesus tinha multiplicado pão e peixes. Não é maravilhoso? Vocês já multiplicaram pão e peixes? Pois, Jesus multiplicou. E eles tinham visto milhares de pessoas serem alimentadas a partir de 2 peixes e 5 pães. E aqui deu uma coisa. Irmãos, e Jesus é maravilhoso. Jesus, quando nós lemos no texto, quando acaba a multiplicação, que Jesus alimenta toda aquela multidão, Jesus diz assim para os discípulos: olha, eu vou ficar aqui a despedir a multidão e vocês vão apanhar no barco e vão passar para o outro lado. Diz a palavra do Senhor que eles obedeceram. Que fofos. Diz o texto que eles foram, para o barco e começaram a fazer a travessia. Irmãos, o Mar da Galileia, na Bíblia está escrito Mar da Galileia, mas para quem não sabe, era um lago. E diz os historiadores que tinha aproximadamente 21 quilômetros de extensão. Sua largura a máxima era de 14 quilômetros. Acredita-se que no ponto que os discípulos estavam, a largura do lago alcançava facilmente 11 quilômetros. Mas a Bíblia diz que o barco já estava no meio do lago, ou como diz o texto, no meio do mar, quando começou o vento. Irmãos, naquela região,
é normal ter tempestades repentinas. O lago fica numa espécie de uma depressão, ou seja, num buraco, e à volta são montanhas, então é muito propício levantar tempestades grandes. Ou seja, será que seria a primeira vez que eles passavam por ali? Sim ou não? Acho que não. Porque era comum eles fazerem esses trajetos. Mas tudo isso tem uma coisa muito interessante. Jesus estava com eles? Não. Mas quando veio a tempestade, diz o texto que Jesus os viu. Aleluia. Irmãos, eu não sei se isso vos alegra, mas me alegra bastante. Porque a tempestade que eu e vocês possam passar, diz a palavra de Deus que Deus nos vê. Ou não, isso quer dizer que nós não estamos sozinhos ou largados ao acaso, não. Jesus nos vê também nas tempestades. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus saiu para o monte orar depois de despedir a multidão. Mas quando veio o vento forte, Jesus viu que eles estavam em aflição. Jesus vê a tua aflição, irmãos. Jesus vê. Você não está sozinho nessa situação. Jesus vê. Irmãos, os discípulos tiveram que enfrentar aquela situação durante algumas horas. E se calhar na cabeça deles eles pensaram, Jesus agora não está aqui no barco. Porque em outra altura, Jesus estava no barco com eles a dormir. E eles pensaram, não, estamos aqui na tempestade, mas Jesus está aqui. Mas e agora que nós estamos sozinhos? Será que vamos morrer? Mas eles estavam debaixo da obediência, porque diz o texto que foi Jesus que mandou eles atravessarem para outro lado. Irmãos, vamos pensar aqui comigo. Será que Jesus não sabia que haveria uma tempestade? Nós acreditamos que o nosso Deus conhece tudo, conhece todas as coisas, Ele sabe o presente, Ele conhece o passado e também sabe do futuro. Muitas das vezes nós lidamos com Deus como se Deus não soubesse das coisas. Vem a tribulação, veio o vento forte, a tempestade nas nossas vidas e nós ficamos, pois Senhor, como é que isso está acontecendo na minha vida? Mas o que é certo é que Deus sabe. Deus sabe. Irmãos, eles estavam debaixo de uma ordem de Jesus. E sabe que o que eu acho maravilhoso? É que havia uma tempestade e Jesus estava andando por cima das águas. Não há tempestade que Jesus não ande por cima dela. Não há nada na tua vida que você pense assim, isso não tem jeito. Tem jeito, porque Jesus está acima de tudo. Aleluia! Irmãos, tempos difíceis acontecem para todos. Nós estamos a ver aqui o momento que estamos a viver, essa situação do Covid-19. Acha que veio só para os negros, ou para os brancos, ou para os pobres? Não, para todos. Mas sabe qual a diferença? Que nós cremos num Deus todo-poderoso, que está acima de tudo e de todos. E que a resposta final é sempre dele. Aleluia! Irmãos, sabe o que também me leva a pensar aqui? Que o fato de estarmos a obedecer ao Senhor, eles estavam a obedecer, não estavam? Eles estavam aí para o outro lado. Não impediu com que a tempestade viesse. Interessante. Quando eu estava lendo esse texto, eu pensei assim, afinal, mesmo quando nós obedecemos, podemos passar por tribulação. Mesmo debaixo da obediência de Jesus, podemos ser afrontados, humilhados. Amém, irmãos? E os discípulos estavam debaixo de uma ordem de Jesus, mas diz o texto que havia uma tempestade. Mas nós ouvimos e vemos que Jesus viu eles na tempestade. Irmãos, o Pedro está cheio de coragem, não está?
Os irmãos iam querer andar por cima das águas, naquele cenário ali de dificuldade? Eu não sei se eu ficava debaixo lá daquela última coisa que tem no barco, lá assim a tremer, porque eu. Mas o que é certo, que ele está cheio de confiança, cheio de fé. Mas de repente, quando ele começa a olhar à volta, ele começa a sentir medo. Irmãos, Pedro está a experimentar algo sobrenatural. Quem ficou no barco só viu. Mas quem tem a ousadia de ir ter com Jesus por cima das águas, independente da tempestade, vive algo sobrenatural. E Pedro teve essa oportunidade. Mas de repente, ele sentiu medo. Irmão, sabe quando é que começamos a oscilar na nossa vida? Quando nós começamos a olhar à volta. Pedro estava cheio de coragem, cheio de fé, mas de repente ele começou a olhar à sua volta, começou a olhar e começou a ver o vento, começou a ver a tempestade, e isso fez com que ele ficasse com medo. Irmãos, conosco é a mesma coisa. Quando nós começamos a olhar à nossa volta, quando começamos a tirar a nossa atenção de Jesus, sabe o que acontece? Nós começamos a afundar. Irmãos, nós não podemos tirar a nossa atenção de Jesus. Jesus não pode sair do centro da nossa visão, porque sabe o que mantém-nos sobre as águas é Jesus. Irmãos, o que te mantém sobre as águas, o que te mantém de pé é Jesus. Não tem a ver com a tua capacidade, não tem a ver com a tua escolaridade, ou com a tua posição social. O que te mantém de pé é Jesus. E quando nós começamos a olhar à nossa volta, sabe o que acontece, irmãos? Nós começamos a afundar e podemos morrer. Todas as vezes que o homem perde a sua atenção de Jesus, a vida dele vira um naufrágio. Todas as vezes que o teu casamento perde a atenção de Jesus, quando Jesus sai do centro da tua casa, da tua família, o teu casamento, a tua casa vira um naufrágio. Todas as vezes que o teu ministério, o teu namoro tira a atenção de Jesus, Jesus do centro, ele vira um naufrágio. Irmãos, é para nós termos atenção à nossa vida, porque os discípulos, Pedro, ele era alguém que conhecia Jesus. Mas quando a sua atenção saiu de Jesus, ele começou a afundar. O fato de nós estarmos na igreja não faz com que a gente fique sempre por cima das águas, irmãos. O que faz você e eu andar por cima das águas, crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, é Jesus. Porque é Ele que nos mantém de pé. Aleluia. E se nós perdemos a nossa atenção de Jesus, a nossa vida vai virar um naufrágio. A tua carreira vai virar um naufrágio. Aleluia. Mesmo porque aquilo que nos traz para cima das águas é Jesus. Irmãos, Deus quer que eu e você vivamos algo sobrenatural todos os dias. Sabe o que é isso? É o natural tornar-se sobrenatural nas nossas vidas. Nós não podemos olhar para o vento. Nós não podemos olhar para a tempestade. Irmãos, nós não podemos olhar para a economia do país, porque a economia diz que está muito mal. Irmãos, eu não estou a falar para nós vivermos uma vida alienada às notícias ou aquilo que está acontecendo à nossa volta. Os irmãos entendem o que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que mais importante do que está acontecendo nas notícias, o mais importante é nós cremos no Deus a qual nós servimos. Irmãos, porque não há outra maneira de viver a fé cristã se não for por fé. E essa fé não é uma fé estanque, tem que ser uma fé todos os dias. Uma vivência.
Eu não posso acreditar em Deus, em Jesus, só no momento que eu o conheci. Mas todos os dias, na minha caminhada cristã, eu tenho que continuar a crer que Ele é o Deus e o centro da minha vida. Irmão, sabe por quê? Porque Ele é que nos mantém convictos do nosso propósito. Não é a liderança que te mantém convicta do teu propósito, não. É Jesus. Jesus, Ele nos mantém de pé, sabe, irmãos? É Ele que nos aproxima dEle. Olha que maravilhoso. Muitos aí acreditam que existe um caminho que não seja Jesus, mas não. Nós cremos que existe somente um caminho e esse é Jesus. E é Jesus que vai conosco nessa caminhada. Aleluia. Irmãos, uma pergunta para nós. Será que Pedro não descobriu a receita? Como andar sobre as águas, sobre a tempestade em 5 passos? Se ele tivesse descoberto a receita, seria muito mais fácil, irmãos. Concordam comigo, sim? Quando nós temos uma receita, irmãos, se vocês se rodearem de pessoas assim mais experientes, vão saber que elas têm sempre uma receita para alguma coisa. Não é verdade? Eu estou aqui com uma dor de cabeça. Menina, você faz um chazinho assim, então. Tem sempre uma receita. Pedro aqui, infelizmente, não descobriu a receita. Sabe por quê, irmãos? Não existe receita. Agora toda a gente ficou triste, porque achou que eu ia dar a receita. Não existe fórmula, irmãos, para dar certo. Não existe fórmula. E é nisso que eu vejo a beleza, o sobrenatural, o fato dele andar sobre as águas e não ter a ver com ele. Não é porque Pedro tinha um pé grande que ele andou por cima das águas, né? Só ia ter dificuldade em comprar sapatos, coitado. Mas não é o caso. Pedro andou por cima das águas, não foi por causa dos seus pés. Ele não andou por cima das águas por ser discípulo. Ele não andou por cima das águas por ser pescador. Sabe por que ele andou sobre as águas? Porque Jesus disse, vem. Aleluia. Você e eu só conseguimos andar por cima das águas quando nós olhamos para Jesus e Ele diz, vem. Eu estou contigo. Não tire os teus olhos de mim. E agora eu vou dizer a receita. A Leonor vai escrever, de certeza. Sabe qual é a receita? Afinal, tem receita. Afinal, tem. Jesus. Aleluia. Irmãos, eu quando começo a pensar acerca da minha vida, do ministério, da igreja, tudo, nada faz sentido sem Jesus. Nada faz sentido sem Jesus. Muitas vezes pessoas dizem assim, vocês são, referem-se a mim e ao meu marido, vocês são tão simpáticos, carismáticos e tal. E eu, Jesus. Vocês fazem isso, que bênção, glória a Deus. Eu, sim, Jesus. Irmãos, não tem nada. Irmãos, não tem, mas é nada mesmo que faça sentido sem Jesus. Eu já ouvi de jovens, ele é tão bonzinho, só falta Jesus. Não, amor, falta tudo. Se não tem Jesus, temos pena, falta tudo, porque Ele é o centro de tudo. É Ele que governa tudo. Aleluia. Ele que é o segredo, Ele que... Jesus tem que estar no centro. Irmãos, e quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos Moisés. Moisés que estava a experimentar algo sobrenatural, ele estava a ver grandes coisas Deus fazer. Afinal, ele viu o mar se abrir. Olha que maravilhoso. Eu nunca vi o mar se abrir. Eu vejo umas ondas para ali, para cá, mas mar se abrir, não tive essa oportunidade. E Moisés teve. Sabe por quê? Por causa de Deus. E numa oportunidade que Deus falou para ele, olha, você vai, eu vou mandar um anjo. Ele vai contigo. Olha, vai correr tudo bem, o anjo vai contigo. Sabe o que ele disse? Eu não saio daqui se a tua presença não for comigo.
Moisés tinha percebido que se não for a presença de Deus na nossa vida, nós não conseguimos ir a lado nenhum. Deus, Jesus, é Ele que faz com que a nossa vida seja diferente, irmãos. É Jesus. Queres ter uma vida preenchida? E às vezes eu faço muito essa pergunta para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, porque às vezes nós adultos pensamos assim, eles não percebem. Percebem sim. Eles sabem o que é ter uma vida boa. Eu sei o que é ter uma vida boa. Queres ter uma vida preenchida, cheia de fé, esperança, vitória? Toda a gente quer. Uau, eu quero. Quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida, pode vir a tempestade, pode vir o vento. Não há nada que nos para. Irmãos, nem o Covid. Aleluia! Nem o Covid nos para, porque Jesus é o centro da nossa vida. Amém. E nós continuamos mantendo a nossa fé nele. Irmãos, enquanto o mundo se desespera por causa das notícias, uma irmã ligou e disse assim, irmã Cátia, eu já não vejo televisão. Porque quando mais eu vejo a televisão, eu me desespero, fico ansiosa, então já não vejo mais televisão. Quanto mais o povo, as pessoas olham para as notícias, elas estão a desviar a atenção de Jesus para os problemas. Irmãos, e quando nós fazemos isso, nós perdemos aquilo que é mais importante na nossa vida. O nosso foco. Aquele que diz assim, vem, olha para mim, eu estou aqui. Aleluia. Quando nós começamos a desviar os nossos olhos de Jesus, a tempestade vem. E aí podemos vir a morrer, irmãos. É uma chamada de atenção para nós. Eu não quero nadar e morrer na praia. Eu quero chegar no grande dia e ouvir do meu Pai dizer, bendita do meu Pai, entra na minha presença. Mas as notícias são más, os tempos são trabalhosos, o mundo está todo perdido, preocupado, ansioso, e nós, o que vamos fazer? Vamos nos moldar ao mundo e viver da maneira que eles estão a ditar para nós vivermos? Ou vamos ter uma postura diferente? Vamos viver em fé, mantendo a nossa fé em Jesus Cristo Todo-Poderoso? Se eu e você começarmos a olhar à nossa volta, nós vamos começar a afundar, irmãos. Mas sabe, quando nós começamos a afundar, irmãos, Pedro era discípulo. Pedro era alguém que tinha acabado de ver um milagre. E por causa do que estava acontecendo à sua volta, ele se distraiu. E isso fez com que ele viesse a afundar. A pergunta para nós nesta manhã, será que nada tem nos distraído e feito com que venhamos a afundar? Na nossa casa? No nosso trabalho? No nosso ministério? Na nossa família? Não sei. Mas sabe que mesmo quando nós estamos a afundar, nós podemos fazer como Pedro. Jesus, salva-me. Aleluia. Jesus podia dizer assim, você desacreditou, estava todo contentinho aqui andando sobre as águas, te dei essa oportunidade e você não aceitou. Agora está aí, pode afundar, morra. Jesus não podia fazer isso, dizer, temos pena, olha, não acreditou. Ele era Deus. Mas diz a palavra de Deus que ele estendeu a mão. Aleluia. Ele estendeu a mão. Irmãos, eu não sei o que cada um tem passado nas suas vidas aqui. E eu estou bem tranquila para dizer isso. Mas o nosso Deus é o Deus que estende a mão.
Muitas das vezes, nós estamos a afundar, mas não queremos reconhecer que estamos a afundar. Pedro podia dizer assim, meus amigos estão no barco, é um lugar seguro, supostamente, eu vou pedir ajuda para eles. Mateus, me ajuda-me aqui, vá, por favor. Acorda para eu vir para o barco novamente, que afinal estou a afundar. E nós, irmão, muitas das vezes estamos mais confortáveis em pedir ajuda aos outros do que o Deus a qual nós servimos. Nós podemos também aprender com Pedro acerca disso. Que o primeiro que deve ser da nossa lista de ajuda, se posso assim dizer, é Jesus. Jesus pode te ajudar. Não há nada, irmãos, olha que delícia, que maravilhoso. Não há nada que Ele não perdoe. E não há nada, vida de ninguém, que Ele não mude. Porque muitas das vezes vamos diante da presença do Senhor e pensamos, eu sou tão sujo. Mas nós quando tocamos nele, é que ficamos limpos, não é Ele que fica sujo, não é Ele que fica sujo. Ele nos limpa, Ele nos levanta. As pessoas que podem estar à tua volta podem querer que você afunde mais ainda. Mas Jesus não, Jesus Ele te levanta. E diz a palavra que Ele não somente levantou, mas caminhou até o barco. Glória a Deus! Irmãos, nós podemos afundar, mas quando nós clamamos por Jesus, Jesus pode nos levantar novamente e nós podemos andar por cima das águas com Ele. Por cima das águas. Pedro andou e foi para o barco. Irmãos, eu não sei se vocês, na vossa caminhada, por algum momento perdeu seus olhos de Jesus. Pedi o irmão do piano que pudesse tocar, faz favor. Eu não sei se... Pensem, irmãos, é uma avaliação entre nós e Deus aqui. Eu não estou pedindo, ela quer saber da minha vida. Não quero saber da tua vida, não. Até a Bíblia diz que avalie o homem a si mesmo. Então, não é a irmã Cátia que vai avaliar. Glória a Deus por isso. É entre você e Deus. Feche os teus olhos. Pensa um bocadinho acerca da tua vida. E pense assim, Senhor, será que em algum momento da minha trajetória eu perdi o Senhor do centro? Será que dos meus projetos? Será que do meu casamento? Será que eu comecei a olhar para outras coisas que não era o Senhor? Será que eu tenho olhado mais para a minha carreira do que aquilo que o Senhor tem colocado à minha frente para eu fazer? Será que eu tenho pensado só em mim e tenho esquecido do Senhor? Jesus é aquele que te traz à superfície e retorna contigo para o barco. Vamos ficar de pé. Se calhar muitos de vocês devem estar pensando assim, tudo bem, Jesus estava fisicamente com eles, é muito mais fácil eu olhar para alguém que está fisicamente para mim, diante de mim. Mas sabe quando eu estava a pensar acerca dessa palavra? Realmente nós não temos Jesus fisicamente conosco. Infelizmente nós não temos esse privilégio. Mas sabe, irmãos, se você e eu quisermos ouvir Jesus, ser guiado por Ele, é imprescindível. É imprescindível eu e você conhecer essa palavra. É essa palavra que nos dá princípios eternos, maravilhosos, para nós fazermos a nossa caminhada aqui na terra. É essa palavra que te faz caminhar por cima das águas. É esta palavra que te faz caminhar por cima da tempestade, por cima do Covid, por cima da doença, da falta de trabalho. É esta palavra que te faz ter força, ter fé para caminhar por cima de tudo isso.
Não dê desculpa para continuar da maneira que você está. Não dê desculpa, irmãos. Nós não podemos dar desculpa para Deus. Eu sou assim por causa do meu pai, por causa do meu patrão, por causa do meu trabalho. Eu fiz isso dessa maneira. Por causa disso. Porque muitas vezes nós temos a tendência a colocar a culpa nos outros por causa das nossas atitudes. Mas a Bíblia vai dizer que cada um é responsável por si. Eu sou responsável pela minha vida com Deus, não é o meu marido. E eu tenho muito temor nisso. Porque eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu sei que durante muito tempo eu estava lá no fundo e Ele me levantou. Eu sei que eu preciso dEle para controlar as minhas emoções quando tudo à volta diz para eu ficar desesperada. Eu sei. Irmãos, não faz mal nós reconhecermos a nossa debilidade. Irmãos, nós precisamos depender dEle todos os dias da nossa vida. Nós não conseguimos. Às vezes há pessoas que são soberbas a achar que fazem coisas porque são especiais. Irmãos, nós só conseguimos qualquer coisa que seja por causa do Deus que nós temos na nossa vida. Eu consigo ser uma melhor esposa, uma melhor mãe por causa de Jesus. Porque na sua palavra diz como eu devo criar meus filhos. Porque na palavra do Senhor diz como eu tenho que lidar com os meus amigos. Na sua palavra diz como eu tenho que ser enquanto funcionária ou patroa. Na palavra de Deus diz como é que eu tenho que me relacionar com aquele que está à minha volta. A palavra de Deus diz também como eu devo me relacionar com o Senhor. E na manhã de hoje nós ouvimos que nós podemos ter intimidade com Ele. Jesus não é um Deus distante, Ele é um Deus presente. Alguém presente. A semana que passou eu ouvi alguém dizer assim: eu não acredito que Deus existe, que Jesus existe. Desculpa? Olha para a natureza. A criação revela o Criador. Você pode não conhecer a Bíblia, mas você pode olhar a natureza e dizer: existe um Deus que fez todas as coisas. Mas as pessoas preferem estar tapadas. E por causa disso, elas estão naufragando. Irmãos, a palavra de Deus é a boca de Deus a falar conosco. E ela fala tanta coisa, não é? Fala para nós perdoarmos. E muitas das vezes nós naufragamos porque não perdoamos. Sabe quando nós tiramos Jesus do centro? É quando nós permitimos que essa palavra não cause efeito na nossa vida. Irmãos, não é só você conhecer, é você praticar. Quando eu digo conhecer a palavra de Deus, eu não estou dizendo no sentido de, eu conheço as letras. Irmãos, alguns até dizem que a letra não faz nada. Mas o que faz é quando eu decido a obedecer essa palavra e pôr em prática na minha vida. E quando eu e você, irmãos, fazemos isso, pode vir a tempestade. Pode vir o vento. Mas Jesus continua no centro. Sabe o que Paulo diz? Prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação. Tiro toda a distração. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer? Que existem distrações. Há coisas que podem nos impedir de olhar para Jesus. A pessoa que está à tua volta pode te impedir de olhar para Jesus. Aí as irmãs, os irmãos, misericórdia, eu estou na igreja. É? A igreja é o lugar mais fantástico para nos aperfeiçoarmos. E temos a oportunidade de nos tornar melhores pessoas. A palavra de Deus diz assim: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, é escudo para aquele que todos nele confiam.
Será que nós temos confiado? João 16, 33 diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Como teremos, não é? Mas tende bom ânimo. É para nós andarmos assim? Bom ânimo. Vocês conhecem alguém animado? Alguém animada? Tipo assim, irmã Kátia. Então, bom ânimo, alegria, irmãos. Não é para você obedecer a palavra assim, ai, coitadinho de mim. Porque muitas pessoas obedecem a palavra como um fardo, como um peso. Não, irmãos. É com alegria. É com alegria que eu e você obedecemos essa palavra, porque ela produz vida nas nossas vidas. Ela é alimento, é força. Para que o dia mau possa ser só um dia mau. Feche os teus olhos. O tema da igreja para este ano é: não podemos parar. Não podia ser mais pertinente, não é? Nos tempos que nós estamos a viver. Não podemos parar. E se formos olhar para a vida de Pedro, nós pensamos assim: uau, esse deu umas afundadas algumas vezes. E todas as vezes que Pedro se desviou o olhar do Senhor, por causa das circunstâncias, por ele achar que não era digno, tantas coisas, o Senhor estava sempre ali. Pedro, quando eu estava ouvindo o Rogério hoje pela manhã, eu pensei: o irmão já vai roubar a pregação, isso não é, pode ser, né? E Pedro, o Rogério citou a passagem onde Pedro fala para Jesus: olha, eu daria minha vida por ti. E Jesus disse: Pedro, é quase do tipo, não sabes de nada. Irmãos, Deus sabia que eu e você poderíamos vir a errar. E nós às vezes lidamos com Jesus como se Ele não soubesse. Eu fiz. Mas Jesus sabe, Ele sempre soube. Por isso, não tenha medo, não perca a tua fé, mas peça ajuda. Grite: Jesus, salva-me. Eu preciso de ti. Reconheça que precisa de Jesus. Jesus como centro de tudo. Aleluia. Mais uma vez, nós estamos na tua presença, Senhor. Oh, Senhor. Não deixe, Senhor, que nós permitamos, ó Deus, que as nossas emoções venham mudar aquilo que nós cremos, ó Deus. Mas que a nossa confiança em Ti possa estar firme. Que a nossa fé em Ti possa continuar firme. Ó Deus, porque queremos Te adorar, Senhor. Queremos Te agradar, Senhor. Deus, nós reconhecemos nesta manhã que não somos nada sem a Tua presença, sem o Senhor nas nossas vidas. Nós dependemos de Ti, Senhor. E estamos aqui nesta manhã diante de Ti, Senhor, para dizer: eu dependo de Ti. E se em algum momento, Senhor, da nossa vida nós desviamos do Teu propósito, ou desviamos o nosso olhar do Senhor, salva-nos, ó Deus. Dá-nos outra oportunidade para caminhar contigo. E que nossos passos, Senhor, possam ser firmes. Pedro, ele voltou para o barco com Jesus. E quando ele chegou no barco, ele deve ter pensado: ai, que bom que Jesus estava aqui. Haverão outras tempestades. Mas que Jesus possa estar sempre
no centro da nossa vida. Porque Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É este Deus a qual nós servimos. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque é a Tua palavra que nos faz manter-nos firmes. É a Tua palavra que muda a nossa vida. É a Tua palavra, Senhor, que faz com que venhamos a mudar o nosso caráter, que venhamos a mudar a nossa maneira de ver as coisas. Senhor, renova o nosso entendimento, Senhor. Muda aquilo que não está do Teu agrado, da Tua vontade. Que possamos, Senhor, sermos limpos pela Tua palavra, Senhor. Para que a nossa fé em Ti não seja uma fé somente de boca, mas que possa ser uma fé vivida e eficaz todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.